Muito me honra de ter sido convidado mais uma vez para estar aqui com os jovens. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, e agradeço ao apóstolo pela confiança de estar confiando em mim e a nós a propagação da graça de Deus. Gostaria de compartilhar com vocês um tema bastante interessante, que é algo que está sempre no nosso dia a dia. E é nesse dia a dia que nós temos que buscar as forças para proclamar a graça, proclamar as virtudes do Senhor Jesus. Queria convidar vocês a abrir em 1 Reis 18, 21. Dezoito, 21. 1 Reis 18, 21. Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Diante desse versículo, vamos meditar, vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre o tema A Graça Aniquila Qualquer Dúvida. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia aprouve a ti ter misericórdia e nos resgatar do império das trevas para o reino do teu maravilhoso amor. E nos concedeu a salvação. E eu te agradeço, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui para usar da tua palavra, para meditarmos em cima daquilo que tu desejas para cada jovem, para cada pessoa aqui, Senhor. Eu te louvo em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém? Queridos, a graça aniquila qualquer dúvida. E o que é uma dúvida? Esse texto que nós lemos, ele nos coloca cocheando entre dois pensamentos. Ele nos coloca diante de algum dilema. Aqui, o povo de Israel, ele foi exortado a escolher entre o seu Deus e o Deus de Baal. Ou seja, havia uma dúvida aonde seguir, por onde seguir. E dúvida, tradicionalmente, é isso. É uma dúvida de dois caminhos. Qual o caminho que eu vou seguir? E nós que somos jovens, né? Tá certo que eu sou jovem há um pouco mais de tempo, mas não deixo de ser jovem. Nós ficamos muitas vezes sem saber por onde ir. E nós oscilamos nesses caminhos. E o pensamento, o nosso pensamento, ele é bombardeado de muitas coisas. Ele é bombardeado de artimanhas, de setas, de coisas que vêm atrapalhar a nossa determinação naquilo que nós devemos fazer. Essa é a dúvida. A dúvida começa na nossa mente. A dúvida começa quando nós não temos a certeza do que fazer. Mas ora, nós temos ao Senhor Jesus, que nos orienta, temos um Deus grandioso, que nos fortalece,
E mesmo assim, muitas vezes, nós ficamos em dúvida. E aí, o que me vem à mente quando nós estamos em dúvida nesse mundo competitivo é que já existe uma cilada para que nós nos desviemos do caminho que está proposto pelo nosso Senhor para nós. Porque se nós pensarmos, quando nós temos esse caminho que é o Senhor, e temos esse caminho que não é do Senhor, e nós ficamos em dúvida em qual caminhar, que ficamos cocheando para onde nós temos que andar, essa dúvida vai nos levar a quê? A descrença, vai nos levar a uma situação aonde nós não vamos começar a colher aquilo que está preparado para nós. Daí a ideia de trazer esse tema para que nós pensemos como enfrentar essa dúvida, para que nós não tenhamos mais as desculpas do que fazer. A Bíblia nos alerta quanto a isso. Em Mateus 14:31, ela nos alerta contra essa incredulidade, contra a dúvida. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A primeira razão que nós praticamos ou ficamos em dúvida é a nossa, eu não vou dizer a falta de fé, porque a fé está inerente a nós, mas é o exercício da fé é deixado de lado, é deixado para depois, procrastina-se. O apóstolo já pregou sobre isso, sobre a procrastinação de uma decisão. Nós não somos desses que procrastinam, nós avançamos, amém? Em Marcos 6,6, gostei desse negócio, espero que eu não me perca aqui. Admirou-se da incredulidade deles. A incredulidade do povo de Deus muitas vezes nos assusta. E o interessante é que essa dúvida, que é tão natural na nossa mente, ela não é colocada pelo Senhor. Olha só, a dúvida leva à descrença e ao mesmo tempo nós temos que ter a consciência de que o que se coloca na nossa mente, e não podemos esquecer disso, é a fé. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, em nós, na nossa mente, não pode ter lugar para dúvida, porque já foi colocado na sua mente, na minha mente, na nossa mente, a fé. E não foi eu, não foi o bispo, não foi o pastor que colocou. Quem colocou a fé no seu coração, na sua mente, foi o Senhor. Concordam comigo? Se não concordar, está no seu coração do mesmo jeito. É só acreditar. É só acreditar. E nós, que vivemos por fé, nós temos um pacto. Não é um pacto de sangue, não é um pacto de aliança. A aliança que eu uso há 39 anos significa que eu tenho um pacto de relacionamento com a minha esposa, mas
Com o Senhor, o nosso pacto, a nossa confissão é de boca. Aquilo que eu creio, eu sou salvo sempre? Sempre? Tem poucos que acreditam que são salvos, mas creiam, vocês são salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, um único sacrifício. É isso que tem que estar na nossa mente, no nosso dia a dia, confessando assim, dessa forma, com convicção. Se não for com convicção, pum, vem uma setinha, pum, vem um dardo, vem um escorregão, e aí começa a aparecer a dúvida. A dúvida surge com esses dardos, com os pensamentos mentirosos. Se eu estivesse lá em cima, eu ia perguntar, mas não posso perguntar, então eu já vou dizer. Os pensamentos mentirosos, os pensamentos que provêm de um dardo, de uma seta, eles acontecem porque nós negligenciamos a busca pelo conhecimento da palavra. Nós negligenciamos o estudo da palavra do Senhor, porque se nós ocuparmos a nossa mente com leitura, com estudo, com exposição, não vai ter lugar para dúvida. É a negligência da leitura que leva a essa dúvida. Nós não podemos perder a esperança da fé. Ainda que as situações possam aparecer, e aí cada um de nós, cada um de per si, vai ter a sua situação difícil, mas não pode duvidar. Natan está fazendo curso você está fazendo um curso militar? Tem dúvida que vai passar? Não tem dúvida? É essa confissão, é essa postura. E se não passar na primeira, não passa na segunda, passa na terceira, insiste, persiste, porque a vitória é de quem não desiste. Muitos aqui conhecem o Bispo Antério. O Bispo Antério tem um filho, o Luan. Luan fez o concurso ele queria ser sargento do exército. Ele não queria aeronáutica, ele não queria, qual é a outra farda? Marinha, não queria. Ele fez o concurso, ele ficou, eram 800 vagas, ele ficou em 801, mas ele acreditou que ele ia ser chamado, ele acreditou, ele não duvidou. 3 meses depois ele foi chamado, porque alguém desistiu, não passou na prova, ele foi chamado. Hoje ele é sargento do exército. Ele acreditou, ele não duvidou, ele buscou, ele fez a parte dele, porque ele confiava num Deus da graça. Quantos jovens nós confessamos que vamos vencer, nós confessamos que vamos conquistar, e conquistamos, mas quantos jovens por aí não estão perdidos, não estão negligenciando a sua fé, a sua vitória, negligenciando a sua conduta, porque não confiam naquele Deus que é capaz de suprir tudo aquilo que ele precisa. Quando nós buscamos a fé, essas coisas surgem, e é nessa hora que nós temos que demonstrar a nossa força espiritual.
as artimanhas aparecem, as lutas aparecem, mas avançar é uma decisão de cada um. Cada um tem que decidir avançar pela fé. Portanto, a dúvida ainda é uma escolha. A dúvida é uma escolha. Se você duvidar, você está escolhendo não avançar. Se você duvidar, você está escolhendo não exercer a sua fé. Não é assim na nossa vida. Não é assim que deveria ser para a grande maioria. Porque nós temos algo absolutamente fora de propósito, fora de imaginação de quem não conhece, não consegue mensurar, não consegue elencar o quão bom é. Nós temos a nossa fé baseada, calcada, alicerçada numa rocha que se chama Jesus Cristo. É essa fé nos ensinos de Jesus, traduzidos na graça, porque é esse favor que Ele nos concede, essa força que Ele nos concede, é para nós exercermos e alcançarmos aquilo que nós desejamos. Essa força, ela não é capaz de levantar 220 quilos, 350. Não é essa força que eu estou falando. Não é essa força que nós temos que basear a nossa vida. Eu estou falando de uma força espiritual. Nós temos que acreditar e exercer essa força que está em nós, porque como nós já vimos aqui, ela foi colocada pelo Senhor em nossa vida, e quando nós nos fortalecemos espiritualmente, a graça se fortalece. E quando a graça se fortalece, nós podemos confiar nas promessas que Ele nos faz. Vejam em 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento. Vejam, meus amados, a graça nos coloca nesse patamar. A graça nos conduz em triunfo, porque a graça é Cristo. Não há uma outra maneira de nós entendermos esse versículo, esse chamamento de acreditar nas promessas, a não ser através de Cristo. Ele fez essa promessa para você, para mim, e nós temos que confiar nisso. Se nós não fortalecermos a nossa vida espiritual, nós não vamos ter. Dá licença. Nós não vamos acreditar na vontade de Deus. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A nossa força espiritual, ela faz com que nós tenhamos esses ataques e os rebatamos com o nosso escudo da fé, colocamos à prova todos os escapes e vamos vencendo até que sejam todos eles despojados.
Não tem ataque que resista à nossa força espiritual. Não tem ataque que resista ao que nós temos que fazer diante desses ataques. A graça também fortalece a nossa confiança na vontade do Senhor. Em Hebreus 2,13. E outra vez, porém nele a minha confiança, e ainda mais, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Ele colocou a fé em nós, Ele colocou a fé no nosso coração, e agora, em Hebreus, Ele está dizendo que Ele colocou confiança. A vontade de Deus é que nós sejamos confiantes. Vejam bem, não é ufanista, não é aquele cara soberbo, é ser confiante, é acreditar. Nós, eu, vocês, todos que têm o Senhor como o mestre, tem o Senhor como o autor e consumador na nossa fé, nós temos essa confiança de acreditar que a vontade dele vai se cumprir na nossa vida. Quando você estuda, ou quando nós estudamos, né, deixa eu me incluir também, nós queremos passar, e quando nós estudamos, nós acreditamos, nós confiamos que vamos passar. Eu não estou nem colocando aquele velho ditado, né? Quem cola não sai da escola. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós somos confiantes porque temos aquele que nos dá a confiança para estudar e para passar. Passar na prova da escola, na prova da faculdade, na prova do concurso público. Poderíamos enumerar aqui várias pessoas que passaram dos seus concursos porque confiaram. E deixa eu contar um segredo, trabalho na igreja, dedicação ao ministério, não atrapalha ninguém nos seus estudos. Não é não, Vitor? Não é não, Vivian? Não tem, sabe, eu eduquei duas filhas, quem cria bicho, né? Eu eduquei filhas, nunca deixaram o seu domingo aqui. O Vitor é outro exemplo. Vivian está fazendo mestrado, já terminou? É você que está fazendo agora? Nunca deixaram o seu domingo. Segunda a sexta estudavam, domingo, sábado tinha os simulados deles lá, desfriavam a cabeça e estavam aqui. Confiaram no Senhor, entregaram o caminho deles no Senhor e foram abençoados, foram agraciados, porque confiaram que a graça de Deus estava sobre eles. E mais na frente nós vamos ver que graça não é, o poder da graça não é esse poder material, não. Então, confiadamente em Deus, entendam que não há motivo para não servi-lo, para não descobrir seu talento, né, e de colocá-lo à sua disposição. Porque se nós não colocarmos, não é que a graça vá sair de nós, mas nós não vamos estar alimentando a nossa fé de forma que ela possa extravasar no sentido de passar para outros, ser exemplo, ser motivo de testemunho. Vejam eu acho que esse não está aí não, mas vamos lá, 1 Tessalonicenses 5,19. Às vezes a gente fica revisando mensagens, fica só acrescentando coisas. Não apagueis o espírito. Ah, está aqui sim.
Pensei que eu não tinha colocado. Não apagueis o espírito. Se nós deixarmos de mantermos comunhão, vai diminuindo o fogo, né? Vocês não usam isqueiro, mas o isqueiro ele tem um coisinha assim, que ele pode aumentar e diminuir a chama, conforme você deixa o gás saindo, ele sobe e desce. É igual fogão de casa, que você vai regulando. A fé é assim, ela tem que ser abastecida, reabastecida, para que ela continue fluindo, ela continue movimentando a nossa vida espiritual. E assim nós vamos nos mantendo forte e confiante nas promessas que Ele tem para nós. Em 2 Coríntios 2,14, Segunda Coríntios 2, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz ou seja, nós temos uma promessa de vida vitoriosa. A graça de Deus, ela nos conduz nessa vida vitoriosa. É ela que é o caminho que nós temos que escolher. É ela, a graça, o caminho pela graça, com a graça, que nós vamos escolher e vamos ser vitoriosos. Nós temos aqui algumas pessoas que cada um vai ter o seu plano de vida, cada um vai ter a sua maneira de viver. Uns querem ser oficiais, né, Maicon? Ministério da Aeronáutica. Larissa é administrativa. Para dela é o quê? TI? Direito? Grande advogado. Mas cada um vai ser conduzido nesse triunfo pela graça de Deus. Se continuar buscando, se continuar alicerçando a sua vida naquilo que Deus deseja para ele. A promessa é que haverá um vencedor. Você se inclui no hall, no elenco dos vencedores? Você sabe que você vai ser um vencedor? Nasce pronto? Um vencedor nasce pronto? Ou ele caminha buscando orientações, estudos, compromissos? São os degraus que nós temos que subir, são os degraus que cada um de nós vai se colocar para poder alcançar aquela meta, para poder alcançar aquilo que ele deseja. O vencedor, ele não cai pronto, ele não nasce pronto, ele se fabrica, ele se faz, e é por isso que nós temos que confiar na graça, porque a graça nos afasta daquilo que não é condizente com a nossa confiança, com aquilo que nós desejamos. E muitas vezes nós olhamos e batemos palma uma pessoa de sucesso, nós batemos papos para aquela pessoa que alcançou alguma coisa, mas nós não sabemos como ela chegou lá, nós não percebemos a maneira como ela chegou. Um exemplo clássico de um vencedor, quando nós olhamos a fortuna e todo o empreendedorismo do Silvio Santos, dá a impressão que ele já nasceu com o baú do Silvio Santos, né?
Tanto tempo que ele passou na nossa vida, pelo menos eu que desde pequeno não, quando eu sou pequeno, mas desde criança, eu vi o Silvio Santos, dá a impressão que ele já nasceu daquela forma, mas não, ele vendeu caneta, lá na barca, ele que inventou uma maneira de, a cada badalada, ele comprava alguma outra coisa, ele foi empreendedor, ele fabricou a própria vitória. E o Silvio Santos era um homem de Deus, um temente a Deus, dentro da religião dele. E nós, somos diferentes dele? Nós somos diferentes de uma pessoa que não conhece a graça, a força da graça? Nós não somos diferentes, nós temos que acreditar. Paradela, quem sabe não vai ser um grande ministro da justiça? Quem sabe o Paradela não vai mudar Paradela vai mudar os paradigmas da jurisprudência do Brasil. Você crê? Você crê? Tem que buscar. Agora, você pode ser também, para a glória de Deus, obviamente, aquele advogado de porta de cadeia, que só assina, vai ganhar dinheiro, mas não vai ser diferente, não vai fazer a diferença. Não gostou não? Quando nós temos a consciência de que vivemos pela graça, a nossa vida, ela ganha mais força. Porque na graça, nós não tememos muita coisa, porque sabemos que existe alguém que está adiante de nós. Existe alguém que está pelejando as nossas batalhas. Vocês sabem quem é que está à nossa frente? Sabe quem está à nossa frente? Sabe quem está pelejando a nossa batalha? É Ele. É o Senhor Jesus. Ele está à nossa frente. E se nós não acreditamos nisso, o nosso caminho até a vitória vai ser mais demorado. Urge que nós o busquemos cada vez mais. Já falamos de Hebreus 2,13, né? Já, né? Então, Deus colocou a fé em nós, Deus nos deu confiança. E essa confiança, nós temos que praticá-la todos os dias, em todas as áreas, em tudo que nós fizermos. Porque se nós confiarmos em Deus, confiarmos que Ele tem promessas para nós, e se essas promessas são para nós, e nós confiamos em Deus, essas promessas vão se cumprir. Vão se cumprir. A equação é fácil, mas aí, alguém pode perguntar assim, rapaz, mas é muito difícil, olha, eu acho que eu não vou conseguir, acho que eu vou deixar para depois. O que está aparecendo? A dúvida, e a dúvida não é nossa. Para nós é a confiança. Está difícil? Eu vou passar. Está demorando, mas vai chegar. Essa é a nossa confiança. Lembra que eu falei que o nosso pacto é de boca? É de confiança, é de quem acredita, é de que vai acontecer. O bom de ser jovem há mais tempo é que nós temos muitos
casos para contar. Muitos casos para contar. Eu não vou citar um nome porque eu não pedi permissão, né? Mas quando eu comecei a dar aula nos adolescentes, lá em 2000, 2001, eu vi uma família, a mãe, 1, 2, 3, 4, acho que eram 4 filhos, vindo a pé, lá de Madureira. Vinha a pé, os 4, mascadinho. Acho que são 4 ou 5. E o tempo foi passando. Todo domingo à noite, caminhada. Acredito que voltando a caminhada até Madureira para ir embora. Essa senhora, ela confiou no Senhor. Essa senhora estava adiante. Essa senhora ainda está, essa irmã ainda está aqui na igreja. E os seus filhos, um é profissional lá fora, não frequenta a nossa igreja, mas é profissional lá fora. A filha mais velha é funcionária pública, passou na prefeitura. O outro eu acho que é militar. Enfim, toda a descendência dela está abençoada, é abençoada, porque ela confiou os seus filhos confiadamente na presença do Senhor e caminhou com eles. Todos eles, todos, são bênção, porque ela confiou. Nós podemos confiar também? Nós podemos acreditar que no futuro nós temos a graça nos levando? É porque Ele que deu. É Ele que dá essa confiança. Não é outra pessoa. Léo, não tem outro para dar para nós essa confiança. É Deus. E quando Deus dá essa confiança, Ele dá uma paz e nós vamos. Eu falei lá em cima, no estudo, de um momento que eu tive, de uma paz de espírito. No momento atribulado, eu fui numa determinada igreja, e aí, o sol entrava, e eu sozinho ali, naqueles bancos de madeira, e aí veio uma música, era de manhã, a música era, logo de manhã, venho te buscar. Veio a paz no meu coração. E a confiança que aquele meu problema que eu estava passando iria ser anulado, aniquilado, despojado, ia cair por terra, porque eu passei a confiar no Senhor. Não era eu mais que tinha que resolver o problema, era Ele que ia dar a solução através de mim. Não era a minha solução, a solução tinha que vir dEle. E essa confiança brotou dEle num momento fantástico, absolutamente inesquecível para mim. Em 1 João 5,14, esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se nós confiamos em Deus, sabemos que é Ele que nos dá a vitória, se é Ele que nos conduz em triunfo, quando nós pedimos, se manifesta a vontade dEle na nossa vida. É a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
talvez alguém possa dizer, possa pensar, que essa não seja a vontade do Senhor. É a dúvida novamente querendo, são os pensamentos querendo. Se você está no centro da vontade de Deus, se você está buscando a vontade de Deus, quando você pede, Deus vai manifestar. Mas eu queria para amanhã, eu tenho que fazer a prova amanhã, eu preciso de uma nota 10, mas se não estudou, não vai ser essa oração. A oração de Deus, a oração com Deus, é aquela oração pertinente, é aquela oração que vai fazer você ser vitorioso, porque você faz jus a ela. É por obra? Não, é por graça. Mas você tem que fazer a tua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Confiar. Você sabe como é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. E muitas vezes, nós teimamos em alguma coisa e não é agradável. Ela não é boa. Nós insistimos porque não temos a percepção espiritual de que aquela coisa não é para nós. Mas aí, como é que eu vou saber? Você vai saber porque Deus vai colocar uma barreira aqui, uma barreira ali, e nós temos que ter esse discernimento para que entender que aquele não é o momento. Alguém já viu aquele filme O Todo-Poderoso? Percebe que ali, como é curioso, quando Deus troca de lugar com um ser humano, e tendo que atender todas as orações, os pedidos, as petições, mas nem todas são atendidas a contento. As nossas orações não caem no ouvido de Deus, digamos assim, essa antropomorfismo de Deus, não cai no ouvido de Deus de forma automática, pum, todas vão ser atendidas. Não, existe um momento de eu passar num concurso, existe um momento de eu tirar uma nota 10, tem um momento que eu vou ter que ficar em recuperação por algum motivo, e a palavra de Deus nos diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Seja qual for o motivo que nós estejamos passando determinadas situações, é da vontade de Deus. Nós temos que confiar que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Sabe porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E assim, meus amados, nós chegamos num ponto de que a graça de Deus, ela fortalece a nossa vida natural. Tem a vida espiritual, de oração, de estar no centro da vontade de Deus, mas também existe a força na vida natural. E ela se revela em coisas perceptíveis, que é a vontade de Deus para nós. É a graça de Deus para nós. Em Salmos 100, versículo 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. A alegria é uma ferramenta da graça de Deus para a nossa vida natural. Quando nós entendemos a graça, quando nós entendemos como é viver pela graça, nós quase que obrigatoriamente temos que ser pessoas alegres, não é inconsequentes, alegres. Nós viemos para o trabalho, para a igreja,
E o debate da rádio era justamente sobre isso, sobre como é que deve ser a postura do crente, como é que deve ser a postura do filho de Deus, sisudo, não pode isso, não pode aquilo, ou seja, uma pessoa triste, uma pessoa careta. Será que essa é a postura de quem foi comprado a preço de sangue? O sangue lavou os seus pecados. Será que o preço, a maneira que nós temos que viver é uma maneira trancada, sisuda, sabendo que nós fomos resgatados do pecado pelo favor e pela graça de Deus? Será que nós temos que ficar assim, presos e não pode isso, não pode aquilo? A alegria tem que estar conosco, servindo. Tem o hino antigo do Paulo César, Graça e Paz, ele que cantava muito. A tristeza, como é que é? A alegria do Senhor é a nossa força. Não, essa é nova. Deixa para lá, esqueci. A alegria tem que ser uma coisa inerente a nós. Fomos salvos, lavados, temos uma comunhão, a segurança da salvação eterna, temos os melhores amigos, temos as melhores pessoas nos cercando. Por que eu não vou ser alegre? A graça de Deus nos concede a possibilidade de sempre ser alegres. É a vida natural refletindo a vida espiritual. Se por um lado nós fomos alcançados por esse favor imerecido de Deus, agora, livres do pecado, vamos viver alegremente, vamos nos apresentar com alegria, com cântico. E uma outra coisa, muito interessante, é que quando nós nos assenhoramos da graça na nossa vida, todas as artimanhas, as ciladas, as setas que se apresentam, nós refutamos, ou pelo menos deveríamos refutar, com alegria, não com pesar, não com temor, não com dúvida. Eu estou aqui na igreja, mas eu queria estar no barzinho, tomando Coca-Cola, comendo pizza. Não, eu refuto isso. E tem gente que vai fazer coisas piores, né? E se recriminam, se acham menores, porque não estão fazendo aquilo que os outros amigos fazem. Mas nós, com alegria, dizemos: não faço. Eu não traio o meu amigo, eu não traio a minha amiga, eu não faço fofoca. Com alegria, eu refuto, eu jogo isso para baixo. São coisas da vida natural, da vida do nosso dia a dia, que a graça nos impulsiona a fazer. Em Romanos 14, 7. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas, Helena, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós podemos sim ser alegres, nós podemos sim ter uma vida alegre, nós podemos sim comunicar a alegria do Evangelho. Nós não precisamos achar ou temer que quando nós falarmos de Cristo a pessoa vai ficar refutando, vai ficar com medo. Não, quando nós falamos da graça de Deus, nós falamos com alegria, porque nós somos movidos pelo Espírito Santo. Quando eu vejo pessoas evangelizando, quando eu distribuía folheto, eu distribuía com alegria, porque aquele folheto ia alcançar uma pessoa que poderia e pode estar precisando de uma mensagem de paz, de salvação.
É com alegria que eu transmito isso. Não é chegar e correr. Não, meu amado, aqui está uma resposta para as tuas angústias. Aqui está uma resposta para aquilo que você precisa. Aqui está o caminho da eternidade. Aqui está o caminho da graça de Deus, que é Cristo Jesus. Vou falar um segredo para vocês. Vai ficar entre nós aqui, tá? Tem gente que acha que essa postura de buscar ao Senhor com alegria, de buscar ao Senhor, é coisa de santarrão. Tem gente que acha que isso não é para agora mais não. Tem gente que acha que buscar o Senhor é coisa do passado. Ficam fazendo alusões, ficam fazendo comparativos com aquelas pessoas lá atrás que viviam de roupão, dizendo que santarrão é ser isso. Não é não, santarrão é aquele que busca o Senhor, santarrão é aquele que coloca o Senhor como primícia da sua vida, santarrão é aquele que não se comuna com o mundo. E podem ter certeza, não precisam experimentar não, o mundo não tem nada para oferecer para vocês. Podem ter certeza disso, porque de lá eu vim, de lá eu não quero voltar. Só tem coisa ruim, só coisa ruim. Tirando os empregos que nós temos que trabalhar, né? As escolas que temos que estudar, as faculdades que temos que... Mas lá dentro, quando eu fiz sociologia na UFRJ, ali, o campo de sociologia é ali no Largo do São Francisco. Então eu pegava o elevador lá do final, né? Que era mais vazio. E depois eu descobri porque é mais vazio, né? Porque o cheiro de maconha era muito grande. Muito grande. Cheguei para um segurança, e aí, cara? Não vai fazer nada? Aí o segurança lá, o guardadinho, falou: não tenho o que fazer. Se eu falar, eu sou quase que agredido, não só pelos próprios alunos, mas vem um diretor, vem um diretor de centro acadêmico. É assim que está o mundo lá fora. Você vai estudar e se encontra isso. Sem falar outras coisas, outras ideologias. De longe você pensa que é um sexo, quando chega perto é outro sexo, quando você dá as costas já é outro sexo. Você não sabe o que está acontecendo mais. O mundo está assim. O mundo está assim. Começa com uma pequena dose e vai. Essa é a tristeza do mundo, que para alguns é alegria, mas para nós a alegria não é isso, né? A graça nos impulsiona a fugir disso com alegria. Eu digo não para a droga, eu digo não para o álcool, eu digo não para o adultério, eu digo não, mas digo com alegria, porque não é a minha praia, não é a minha caminhada é estar com Cristo. Vamos ser santarrão? Um clamor: sejamos santarrão. Ou santos, né? Não importa, não se importem, não nos importemos com o que dizem que nós somos. Ou nós somos exatamente filhos de Deus. É o que importa. Se nos acham chato, se nos acham fora da vibe, fora disso, deixa falar. Tinha um samba, cara, deixa o que digam, que fale. Eu não estou fazendo nada, mas eu estou falando da alegria de Deus. Estou falando da alegria de servir a Deus, né? Em 1 de Pedro 1,15. Não tem? Não tem. 1 de Pedro 1,15.
Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, não é ser santo apenas aqui na igreja, não é ser santo apenas diante dos pais, é ser santo em todo o proceder, aonde você quer que esteja, que nós sejamos conhecidos como pessoas santas. Dizem os mais antigos, mais antigos do que eu, que antigamente bastava um bigode, tirar um fio do bigode, dar na mão do filho, vai lá no fulano e diz que eu vou pagar depois. Era confiança. O crente era assim, o crente era conhecido dessa forma. Como é que nós estamos, como é que os crentes de hoje são conhecidos? A internet está cheio de coisas engraçadas, né? Mas que ao mesmo tempo é triste, porque se colocam a roupa de igreja, estão lá fazendo. Deus sabe, Deus vai sabe. Em Efésios 1:4, também não tem não. Rapaz. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Irrepreensíveis significa também, ou não é que significa, existe o irrepreensível com coragem. Nós temos que ter esta coragem. Para isso que Deus nos faz irrepreensíveis. Efésios 3:12. Pela qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Confiança, ousado. Estamos falando que a graça nos fornece o dia a dia. Falamos de alegria. Falamos que nossa vida tem que ser com alegria, porque Cristo nos deu essa alegria. Eu pergunto para vocês, já vimos alguém triste, confiante? Uma pessoa triste aparenta ter confiança? Vocês já viram alguém vacilante, que vacila, que é dúbio, ousado? Não. A pessoa triste, ela não confia. A tristeza nos abate, abate o ser humano. Ela não consegue dar um passo. E, consequentemente, deixa a ousadia de lado. Mas quando nós confiamos em Deus, confiamos na sua graça que habita em nós, nós somos pessoas confiantes, nós somos pessoas ousadas, nós somos pessoas que avançam. Ah, está difícil, mas você vai conseguir. Ah, e ali, são 30 vagas, são 80 pessoas tentando aquela vaga. Seja ousado, faça a inscrição. Chegue junto, o emprego vai ser seu, a vaga vai ser sua. A graça nos coloca nesse patamar, como diria o Bruno Henrique,
em outro patamar, um patamar de vitória, um patamar que nós vamos alcançar, um patamar que nós somos melhores, que nós temos melhores e superiores promessas. A coragem nasce, a coragem vem quando nós temos a alegria de viver. Se por um lado a tristeza nos abate, a coragem nos encoraja. A coragem nos encoraja. A coragem nos faz avançar, nos faz ter pensamentos grandes. Quais são os nossos planos? Quais são as nossas metas? Quais são os nossos desejos? O que que nós ansiamos receber de Deus? Alguns já começaram a sua faculdade, esperam daqui a 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos, dependendo do curso, receber o seu diploma e exercer a sua profissão. Mas tem que trabalhar, tem que estudar. E aquele que não tem a coragem, não bota o pé de uma forma ousada para caminhar, para alcançar, vai ficar para trás. Nós não ficamos para trás. Ele está adiante, Ele está adiante, Ele está nos levando, Ele está fazendo com que nós tenhamos a vitória. Coragem, tenham coragem, mas eu vou contar outro segredo. A coragem não é sinônimo de invencibilidade. Algumas percalços, algumas derrotas ao longo da nossa batalha nós vamos ter. Algumas intempéries, algumas coisas vão acontecer, não vão impedir, podem fazer com que nós demoramos. Tem um ditado que diz, é um passo para trás, para 2 para frente, para poder caminhar, para poder alcançar. Mas nós temos que ter coragem. A graça te dá a coragem. A graça é diferente. A graça de Deus, ela é diferente da ousadia do ser humano normal, do natural, daquele que está lá fora, daquele que não está no caminho do Senhor, daquele que não tem a cobertura do manto sagrado. Nós avançamos com coragem, porque essa coragem vem do Senhor. Ele coloca fé, Ele coloca confiança, Ele coloca coragem, Ele nos dá a vitória, Ele está adiante. Se nós não confiarmos nisso, é vã. A graça, ela nos dá força para combater muitos sofismas. Se o sofisma nada mais é do que uma meia-verdade que repetidamente se faz para se tomar parte como verdade. Não é uma verdade verdadeira, né? Um lápis é um lápis, não é porque ele está quebrado que você vai dizer que ele é uma caneta. Isso é um sofisma. Os dois escrevem. Mas a graça, ela nos dá a força para entender, compreender e combater todo tipo de ideologia ou sofismas que se levantam contra nós. E existem muitas contrariedades que se apresentam diante de nós como fonte de verdade. A salvação por caridade. É por amor. Cuidado com a palavra amor. Cuidado com esse sentimento. Ele transforma, ele muda. Quando é o amor eros, muda completamente a nossa cabeça. A cabeça do ser humano quando tem um amor eros. Mas esse amor que aqui
que está se colocando aqui é a caridade, é aquele sofisma, aquela ideologia de que a salvação se alcança através das obras. Quanto mais obras você fizer, mais perto você vai estar da salvação. A graça aniquila isso, ele anula, porque ela diz que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Foi o sangue de Jesus que, vertendo na cruz do Calvário, elimina, apaga, anula, aniquila os nossos pecados, deixa tudo encravado ali. Nós somos indesculpáveis, não é indesculpáveis não, nós somos inatingíveis pelas setas do inimigo, porque a graça, ela nos fortalece nesse sentido. Nessa sociedade que nós temos uma vida tão competitiva, tão individualista, é necessário que nós continuemos firmes, alicerçados na graça do Senhor, alicerçados nessa fé que faz com que nós andemos de uma forma vitoriosa, olhando por cima, nunca por baixo, porque nós somos dos que avançam, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar fazer com que nós assumamos um ato de soberba, porque a coragem não é soberba, a coragem é o ato de você vencer, de passar, e a soberba é quando você olha se achando a última cocada preta, como é que eu falo? O último biscoito do pacote. Não é isso. A coragem faz com que você vá à frente. A fé em Cristo mostra que a graça é uma fé completamente dependente da fé em Cristo Jesus. Vamos ver Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Existem muitas situações onde, se nós não estivermos absolutamente alicerçados na graça, avalizados pela graça, nós vamos ser absolutamente enredados nas situações. Como falei para vocês, na faculdade, na UFRJ, você olhava para a pessoa, você não sabe se é homem, se é mulher, né? E você não pode falar absolutamente nada mais. Está difícil. Vocês estudaram lá, né? Vocês sabem bem o que é isso. E não só na parte física, a parte ideológica. Vocês acreditam que eu passei os 4 anos que eu fiquei lá, eu quase não participava de debates, porque é complicado. Você ser basicamente a única voz, eu imaginava que era a única voz contrária a todas aquelas coisas que eram faladas lá. Mas depois, bem lá no finalzinho, descobri que algumas outras pessoas, alguns colegas também não pensavam daquela forma. Mas nós temos que estar alicerçados, porque se você não for alicerçado na graça, na palavra, no conhecimento, você sucumbe. Eu lembro que teve um amigo nosso, ele era de uma outra denominação, e o interessante é que ele era muito evangelista, ele trabalhava muito na igreja, né? E tudo, e a gente conversava, ele gostava talvez por isso, né? Ele gostava do Caio Fábio, gostava daquele lá de São Paulo, da igreja uma igreja de São Paulo, esqueci o nome dele,
gostava do Godin, só cara bacana, só teólogo, bem crítico, né? O final é que ele foi se desviando do caminho, se alicerçando com outros ensinamentos, com outras leituras, foi se afastando e começou a questionar. 4 anos, afastou esse jovem de 20 anos de comunhão com o Senhor. Afastou, não estou dizendo que ele perdeu nada, se afastou, porque se deixou levar por ideologias, por sofismas, que não estão alicerçados na palavra. A questão é que nós necessitamos de ler a palavra cada vez mais. O bispo André, na quarta-feira, foi na outra quarta-feira, ele falou justamente sobre isso, sobre a necessidade de nós buscarmos, de nós fazermos o nosso cultinho, de nós fazermos a leitura devocional, pensando, não aquela leitura de Fórmula 1, mas fazer uma maratona, ir lá, mais ou menos como nós fizemos hoje, pegamos 3 versículos ali e ficamos, não, isso não está no contexto, que palavra é essa? É isso que nós temos que fazer, ler a palavra de uma forma que ela venha a introduzir alguma coisa na nossa vida. E eu poderia ficar aqui elencando várias coisas, vários sofismas, várias ideologias, mas não vale a pena, vale mais a pena vocês saberem, nós sabermos que a nossa fé, a nossa vontade está na palavra de Deus, está na Bíblia. Outro dia, eu não sei quem me mandou, ou se eu vi quando estava rolando o Instagram, e estava lá um cara, um psicanalista, falando das religiões de uma forma geral. E, consequentemente, quando ele falou igreja, aí eu puxei a sardinha, ele falando que a igreja, ela é como se fizesse uma lavagem cerebral na mente da pessoa, que nada disso que se fala, se diz, é verdade, que Cristo não existiu. Esse tipo de mensagem, esse tipo de sofisma, se você ouve uma vez, você deleta, mas se você fica curioso e vai atrás, aquilo vai fomentando na sua mente, aquilo vai aumentando na sua cabeça, isso vai penetrando no teu coração, isso vai desviando você do foco que é Cristo Jesus. Vamos ver aqui em Colossenses 2:3. E aí, vocês vão procurando, e aí existe 2 frasezinhas muito interessantes que nos colocam diante desse temor. Não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver. Não. Cristo, salvação, vida de igreja, isso não tem nada a ver, não. Não é bem assim. Vai nessa. A Bíblia diz que você tem que crer. Ela é a palavra de Deus. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. Eu não elenquei os sofismas que podem acontecer, mas a partir desse versículo eu vou elencar 1, 2, 3, 4, 5 palavras chaves para que vocês internalizem, para que nós internalizemos, para que nós possamos praticá-la. Nesse versículo, em um versículo só da palavra de Deus, quando Paulo escreve aos Colossos, ele diz, para habitar,
a palavra de Deus, para instruir a palavra de Deus, para aconselhar com a palavra de Deus, para louvar ao Senhor e para ter gratidão, porque a graça nos alcançou. Essas palavras, se for bem alicerçada na mente, no coração de vocês, nos nossos corações, elas vão anular qualquer tipo de sofisma. Então nós vemos que a fé foi colocada no nosso coração pelo Senhor, que a confiança foi dada por Deus, é a vontade de Deus que nós sejamos confiantes, é do Senhor que vem a nossa coragem, é no Senhor, é na palavra que são anulados todos os sofismas. Amém? Não nos enganemos, Mateus 7,15. Rapaz, está acabando. Aguentem só um pouquinho que já está acabando, tá? Eu sei que não é verdade, pode deixar. Não é o apóstolo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A graça é uma coisa, aqueles que se dizem da graça fazem outra coisa. A internet está mostrando, isso é fácil de visualizar, mas também existem os falsos pastores que vêm com convites, que vêm com ali, vêm acolá, mostrando determinada doutrina, determinado sofisma, e você vai acreditar se você não estiver alicerçado na palavra. A única maneira de se jogar fora todo tipo de ataque, de jogar fora tudo aquilo que não é da palavra, é lendo a palavra. Não vou nem perguntar quem leu a palavra hoje. Finalmente, a graça é estar com Cristo. Colossenses 1:27. Aos quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é a esperança da glória. A graça é a certeza da vitória. Dúvidas, medos, angústias, ansiedades se apresentam muitas vezes como um mistério na nossa vida. Aparecem do nada. Alguém já disse que a grande doença da sociedade hoje em dia é a depressão, e ela surge do nada. A gente acha que é do nada, né? Mas quando nós deixamos determinados pensamentos, colocar algumas dúvidas na nossa mente, isso vai crescendo e nos coloca à mercê desses pensamentos. Mas eu digo para vocês, com a esperança, com a certeza absoluta de quem um dia foi resgatado, literalmente, do espojadouro de lama, que bêbado dormia no meio da rua, largado. Essa é a certeza que eu tenho, que Cristo, que Jesus, é Ele que salva. É Ele que nos conduz em triunfo, é a sua graça, porque não teve homem nenhum, não teve conselho nenhum que me tirou das drogas, não teve conselho nenhum que me tirou da bebida, não teve conselho nenhum de nenhum ser humano que foi lá no meu coração me tirar e me dar a certeza que existe uma morada para cada um de nós. Uma morada eterna, que foi comprada para você, para mim, pelo sangue do Cordeiro.
Esta é a certeza que eu tenho e eu passo para vocês. É a graça maravilhosa que transforma nossas vidas, que nos dá um caminho certo, que nos dá um caminho de vitória. Na nossa mente, no nosso coração, não há lugar para desânimo. Não há lugar para falta de coragem. A nossa vida, ela é permeada. Ela é permeada de ousadia. Ela é permeada da graça de Deus. É ela que transforma nossas vidas. Eu tomei a liberdade de extrair da palavra do apóstolo. Vai passando para cada um tirar um, por favor. Do apóstolo, alguns conselhos, ou os conselhos que ele nos passou. Eu tive a liberdade, né? Tenho. Vai sobrar. Esses conselhos que o apóstolo nos deu no dia 19 de julho, não era para ser só para aquele dia, ele é para ser para toda a sua vida, porque são conselhos que vão levar vocês, vão nos levar para o caminho da eternidade. Peguem, guardem, memorizem, internalizem no coração de vocês, porque esta graça que transforma, essa graça é a certeza da nossa vitória. Que assim seja, esta é a vontade do Senhor. Amém, glórias a Deus. Quantos aqui foram edificados por essa palavra? Quantos aqui estão cheios dessa certeza, dessa graça? Glórias a Deus pela sua vida, bispo. Fomos ricamente abençoados com essa palavra e que o Senhor multiplique esse dom da sabedoria da palavra para ensinar cada vez mais os jovens. Então, queria dar a benção final, então que os músicos possam subir. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Estamos ricamente abençoados por uma palavra grandiosa. Que o Senhor nos leve e nos acompanhe para casa com os teus anjos, Senhor. Nos guarde, nos livre de todo mal e preserve a palavra que nos foi dada nesse dia. Que nós possamos levá-la para as nossas vidas, para os nossos dias. Em nome de Jesus. E se você foi abençoado, se você foi alcançado com essa palavra maravilhosa, dê um glória aí do seu lugar. Levanta aí, igreja. Vamos exaltar o nome de Deus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor com toda a alegria do nosso coração, porque nós temos a certeza de que a graça nos conduz em triunfo. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, meu amado? Amém. Águas não podem me afogar. O vento sopra forte e em suas mãos vou segurar. O vento sopra forte, as águas não podem me afogar. O vento sopra forte e em suas mãos vou segurar. E eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. A alegria do Senhor é a nossa força.